lição de 1 Tessalonicenses. Vimos o capítulo 1, que trata da consagração. Capítulo 1, o tema é consagração. E lá fala sobre a operosidade da fé e a evidência de salvação, a evidência de consagração era eles terem deixado os ídolos. Vimos também a abnegação do vosso amor. Evidencia ao servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Vimos também a firmeza da vossa esperança para aguardardes dos céus o seu Filho. Tudo isso confirmando a certeza da eleição deles. Num povo entusiasmado, que vimos isso também, em repercutir a mensagem do Evangelho, que acabamos de cantar em cima, a mensagem da cruz. E esperançoso, uma esperançosa desejo pelo retorno ou a volta do nosso Senhor Jesus Cristo no arrebatamento. Hoje, nós vamos estar trabalhando o capítulo 2 e 3. Capítulo 2 e 3, ele trata de vindicação. O que é vindicação? Vindicação é que Paulo está reclamando a recuperação do ministério à justiça divina, julgando as ações humanas. Vamos lembrar que eles estavam sob pressão, sob perseguição, e muitos poderiam desanimar na fé, muitos poderiam se desviar, e o trabalho poderia terminar. E ele começa então a levantar um clamor pela vindicação, ou seja, está reclamando diante do Senhor, que o Senhor sustente o ministério e julgue as ações humanas. Uma coisa que nós não podemos perder a perspectiva. O nosso ministério, note que eu estou falando nosso, é para Deus, é do Senhor. Então, precisamos fazer a nossa parte dentro desse ministério. Cada um tem seu dom, que o Senhor mesmo concedeu. Note, é tudo que o Senhor concede. Ele concede a salvação, Ele concede os dons, Ele concede o fortalecimento para exercitar os dons, Ele concede tudo. Agora, tudo isso só vai acontecer se Ele estiver agindo na minha e na sua vida. Se estivermos de fato sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E essa é a questão. Muito bem. Aqui nós vemos que Paulo é um exemplo impecável de comportamento cristão. Nós vamos ver isso no capítulo 2 e 3. Hoje, nós vamos estar visualizando o quê? No capítulo 2, do versículo 1 ao 12, ele está falando da conduta passada, no passado. Ou seja, que passado? Aquele passado recente, que ele iniciou o ministério ali. Então ele está levando os crentes a relembra, olha o que Deus fez na sua vida, olha que ele, tal momento, tal situação. É isso que ele está falando. Conduta no passado marcada por extrema dedicação de Paulo, Silas e sua equipe. Ponto 1. A conduta marcada por amor altruísta, do versículo 1 ao 4. Esse aspecto passado, marcado por amor altruísta. Note que altruísta é o contrário de egoísta. É um amor voltado aos irmãos, ao Senhor, ao Evangelho, ao corpo de Cristo. Então, a conduta cristã tem que ser marcada por amor altruísta. E Paulo é o exemplo cristão disso. Muito bem. Capítulo 2, então, de 1 Tessalonicenses, versículo 1.
pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Olha, ele está focando num aspecto passado. Ele chegou lá, houve evangelismo, houve conversões, houve o nascimento de uma igreja. Tá? Agora, tudo isso gerou uma reação do inimigo. Paulo foi caluniado pelos adversários. Depois de sua partida da Macedônia, pois seu amor fora altruísta. Então, nossa, ele estava na Macedônia, ele parte. Após ele partir, começa o falatório, atacando. E esse ataque é um ataque inverídico, de calúnia, e por isso que Paulo está se defendendo aqui nesse texto. Porque vós, irmãos, sabeis, os irmãos sabiam que ele estava dizendo a verdade. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nota que eles sabiam disso. É isso que ele está ressaltando. Tá? Volta lá no 2:4. Então, o procedimento entre vós e por amor de vós não se tornou infrutífero. Tá? 2:1, por favor. Sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Em verdade, por quê? Porque é a palavra de Deus que está sendo proclamada. Capítulo 2, versículo 13, vai demonstrar isso. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, não é de Paulo, não é minha, não é sua, é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. Quem? Os que credes. Os que credes. Aqui já é o primeiro ponto para nós refletirmos. Você se vê nessa situação? Você percebe o agir de Deus pela palavra dele na sua vida? Ou a sua vida tem sido um histórico de desejo de mudança sem mudança? Um histórico de preciso fazer isso, aquilo, e não acontece. Isso é muito sério, irmãos. Porque o que ele está falando aqui, todo esse efeito da palavra de Deus, é sobre os que creem. Então, o questionamento aqui é a fé. O crer de fato e de verdade. Paulo é exemplo cristão disso. Para que nós possamos ser exemplo cristão, como nós estudamos outro dia, modelo dos crentes. Em verdade é a palavra de Deus para os que creem. Voltando no versículo 2, por favor. Mas, apesar de maltratados e ultrajados e feridos, como é de nosso conhecimento,
tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Anunciar o Evangelho de Deus é um ato espiritual. Ele mexe com o mundo espiritual. No mundo que jaz no maligno, a oposição é certa e presente, é território hostil. Agora, esse proclamar, vai haver uma reação do outro lado. Agora, a grande questão é: estamos proclamando? Você já levou alguma pessoa a Jesus? Qual foi a última pessoa que você já levou? Quanto tempo faz isso? Note, nós somos o corpo de Cristo, mas não para ser um corpo estéril, mas um corpo para reproduzir. E quem tem que reproduzir? Sou eu e você, somos nós. Cada um de nós. É aqui o que está em questão. Paulo e Silas haviam sido açoitados e humilhados em Filipos. Foram pregar em Tessalônica. Agora, vamos lembrar alguma coisinha. Atos 16, 22. Atos 16, 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Paulo e Silas. O que eles tinham feito? Tinham expulsado o demônio de uma mulher adivinha. E era uma escrava. Os donos dessa escrava ficaram furiosos e criaram toda essa situação. 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Qualquer pressãozinha que muitas vezes recebemos, já queremos férias, já queremos estar longe dos problemas, não queremos enfrentar situações, nem exultamos em Cristo pelas lutas. Batalhas espirituais é sinal de vida espiritual. Batalhas espirituais é sinal de que está servindo verdadeiramente a Deus vivo. Batalhas espirituais é a realidade de um crente ativo. Essa é a questão. Só que nossos corações almejam o quê? Ai, a sombrinha, água de coco, uma praia. Aí fica bom. Isso não é o Cristo, isso é egoísmo. Nossos corações vão aspirar coisas que vão nos desencaminhar. Porque nossos corações são corrompidos pelo pecado. Só que o crente, pela ação do Espírito na vida dele, ele pode ser um exemplo de amor altruísta. De orar e cantar louvores, preso num tronco, o corpo todo lanhado de que apanhado. Essa é a circunstância. Esse
aspecto passado que eles tinham que estar olhando. Olha que Deus fez, olha que Ele pode fazer. Então Paulo teve a ousada confiança de anunciar o Evangelho de Deus. Por quê? Porque Paulo era o dispenseiro da palavra de Deus. E o que é um dispenseiro? Alguém que não possui bens próprios. Um mordomo. Ele vai cuidar de algo de outro. E nós somos o que? Dispenseiros de Deus. Cuidamos das coisas de Deus. É dele. Então o dispenseiro cuida de algo que não pertence a ele. Mas ele usufrui daquilo que pertence ao seu Senhor. E tem que prestar contas da forma como administrou o que foi confiado em mãos. O que foi confiado em nossas mãos? Essa igreja. Esse ministério. E temos que ser dispenseiros fiéis para alcançar aqueles que estão lá fora. Primeira Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É isso. Essa é a nossa responsabilidade. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, que somos nós, é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que importa. Fidelidade. Fidelidade. E uma pessoa fiel, ela é frutífera. O ensinamento que o apóstolo Paulo está dando à igreja de Tessalônica, ela está registrada nas Escrituras para que possa ter repercutido hoje na nossa igreja, nas nossas vidas, na nossa maneira de viver, na nossa filosofia de vida. Lucas, capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Disso estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Olha só, qual a expectativa dos discípulos? É agora, o reino vai ser implantado agora. Né? E o Senhor Jesus vai contar uma parábola para que eles entendam que não é agora, não é imediatamente. 12. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele está falando dele mesmo, o Senhor Jesus. Ele morreu numa cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e falou que volta. Ele fez uma promessa de estabelecer um reino. Note que o contexto é judaico, é evangelho, não existe igreja aqui. Ele está falando para a perspectiva judaica, das promessas feitas para Israel de um reino terreno messiânico. 13. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Dispensei. Notem, existe a presente era. A presente era, ela tem início na primeira vinda de Cristo. Ele já veio. E quando termina a presente era? Quando Jesus
voltar. Entre a primeira vinda e a segunda vinda, tem Israel, a ascensão de Cristo, envio do Espírito Santo, nascimento da igreja, arrebatamento, tribulação, segunda vinda. Essa questão de enquanto o Senhor foi e irá voltar, atinge todo esse período no qual nós estamos inclusos. 14. Mas os seus concidadãos o odiavam, enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. O mundo odeia. Quais são as pautas políticas? Precisamos eliminar a influência judaico-cristã da sociedade. Não queremos saber de Cristo, não queremos saber de Messias, não queremos saber de Deus. Os concidadãos odiados. Essa é a realidade. 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Será que o senhor está preocupado com dinheiro? Não, é uma parábola para nós entendermos a questão. Ele está preocupado que nós façamos bom uso do que ele nos deu. Vida eterna, dons e uma missão. Pregar o Evangelho, ensinar todas as coisas que ele tem nos ensinado. 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Servo fiel. 17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Será que essa questão da autoridade sobre cidades é o anseio que nós devemos ter aqui? Eu quero ser governador do estado. Vai ter cidade para tudo. É disso que ele está falando aqui? Ele está falando do reino. Ele está falando de nós sermos dispenseiros do reino. E lá no reino, o servo bom e fiel vai ter autoridade sobre 10 cidades. 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. 19. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. 20. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar de vendedor, eu chegava nos armazéns e o pessoal tirava do bolso o lencinho e sacava. E estava lá dentro tudo. Aí. Recebeu, em vez de usar, em vez de cuidar, em vez de zelar, em vez de servir, em vez de trabalhar, guarda. 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Olha só, eu não sou culpado. Culpado é o Senhor que é tão rigoroso. Culpado é o Senhor que quer colher onde o Senhor não plantou. Acho que a gente já conhece essa história, né? O Adão, né? A mulher que tu me deste, isso. Esse é o pecador. E se nós não nos cuidarmos, sou eu e você, com esse tipo de atitude.
22. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Ele não quer o Senhor, ele não quer o senhorio na vida dele. Ele rejeita, ele faz parte daquele grupo. Não queremos que o Senhor governe sobre nós. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e sei o que não semei? Aqui está o julgamento. Se é assim que você pensa, se é assim que você vai ser tratado. 23. Porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros? Na sua prestação de contas, essa conta está positiva ou negativa? Basta saber. Deus é uma lista de dons. Qual é o seu dom? Qual é? Esse é o recurso que ele te deu. Qual é o seu dom? Se você sabe, pelo menos, qual é o seu dom, você está exercitando, você vai estar desenvolvendo, está produzindo o dom que você recebeu. Aqui que é a questão. 24. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Olha só, o sujeito já tem 10. Por quê? Porque dispensei o bom tempo. Interessante que na vida prática, no dia a dia, essa é uma realidade. Eu sempre estive no mundo da administração. Dirigi empresa. Com 19 anos eu era da diretoria da igreja. E fizemos inúmeras campanhas e coisas para a igreja, para crescimento da igreja. E uma coisa os anos ensinaram. Você quer pedir para alguém te ajudar em alguma coisa? Peça para alguém ocupado. É esse que vai te ajudar. Não peça para desocupada. Ele não vai fazer. Ele não vai trazer resultado. Peça para o ocupado. E o que acontece é que aquele que estava cuidando de 10, veio mais um ainda. Ah, mas eu não quero isso para a minha vida. Aí você já está naquele endurecido. E a coisa não vai terminar bem, não? Versículo 25. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Aqui está entendido. Por isso que ele está tendo 11. 26. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Mas não é isso que está na Bíblia? É, gente. Ele separa cabritos de ovelhas e fala para as ovelhas: tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação. E os cabritos vão para onde? Aonde se chora e tem rangeria. Essa é a ideia. Ah, quem que são os cabritos? São pessoas. E vão ser o quê?
executadas na presença do Senhor. É exatamente isso. Ah, mas isso é tão duro, tão cruel. Se você está com a cabeça nesse pensamento, você já está com a cabeça bem lavada pelos princípios desse mundo. A lavagem cerebral mundana já está aí dentro. Porque dispenseiro é quem tem responsabilidade e responde pela responsabilidade dada. Mas isso aqui, mas como que fica isso para a igreja? Também, Apocalipse 2, 24. Igreja. Apocalipse 2, versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Olha só, aqui nós temos algumas informações sobre a igreja de Cristo. E tem igreja, uma doutrina que não é dele. E essas doutrinas que não são dele são coisas profundas de Satanás. Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, o que vocês têm da parte do Senhor? O que ele deixou para vocês? Dons. Vicente. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Puxa, a igreja vai participar do reino com autoridade? Os vencedores não. Você é um vencedor? Você se acha um vencedor? Meus irmãos, eu estou teclando nesse ponto por quê? Porque o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo para ser santo e reverenciado. Para ter um propósito na igreja nesta vida. As demais coisas são secundárias. São temporais, tem início e tem fim. E são coisas eternas. 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Essa autoridade, como que é, gente? Cetro de ferro. É assim, tem que ser assim, e deve continuar sendo assim. E qualquer desacordo é com cetro de ferro que se resolve. Ah, mas isso é ditadura. Poxa, a ditadura de Jesus, do governo dele, do reino desse ano. Ah, não, mas nós queremos uma democracia. Se democracia fosse tão boa, não começava com demo, com demônio. Nós somos cidadãos dos céus e temos rígidas regras a serem seguidas. 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Estrela da manhã que pode ser o próprio Cristo ou o próprio reino estabelecido. 29. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Quem está dizendo? O Espírito. A quem? A nós. A nós.
Fidelidade é a qualidade mais importante do dispenseiro. E o texto que nós estamos, que é o versículo 2, volta lá. 1 Tessalonicenses 2, 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados e ricos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, precisamos ter essa ousadia, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta é um linguajar conhecido no mundo grego, porque é um termo usado para competições atléticas. Então, em meio a muita luta, muito esforço. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Um 27. Filipenses. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Somos dispenseiros. 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Porque aconteceu com Paulo, ele não se intimidou. Teve ousada confiança. Pois o que ele é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Opa! O que é a graça que nós recebemos? Crer e padecer. Padecer. O interessante é que o Evangelho está contaminado por uma pregação falsa. Tudo de bom, só sucesso. Eu vou ser cabeça, só vai estar em cima. Tudo que eu fizer, que eu puser a mão, tem que dar certo. Deus está comigo. Ele é o dono de toda a ouro, de todo ouro e de toda a prata. Tem alguma coisa errada nesse evangelho que está sendo pregado. O evangelho é esse aqui. Padecer. Esse é o evangelho. E esse outro evangelho? Meus irmãos, a gente não quer ser uma palavra pesada, mas vamos colocar a palavra que está na Bíblia. Se alguém prega outro evangelho, seja anátema. Porque o outro evangelho é de falso profeta, está pregando falsa mensagem. Ah, mas tem tanta gente boa naquele lugar lá. Muito bem. Espero também que tenham pessoas de verdade boas, transformadas por Cristo. Mas é uma esperança já duvidosa. Eles estão pregando o evangelho errado. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o vis é o meu. Então Paulo está dizendo que ele é o exemplo cristão. Ele está tendo um combate. E ainda agora o vis é meu. Mas nós devemos ser o quê? O mesmo combate. A mesma luta. Então as provas não devem nos intimidar. Por quê? Porque nós devemos ter um amor altruísta. O pacote de Deus, ele inclui a graça e o progresso do Evangelho, do qual nós somos mordomos, e quem luta para isso. 1 Tessalonicenses 2,3.
Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Veja só, a exortação para a igreja, ela não tem procedimento de engano. O evangelho que Paulo pregava não é baseado em mentiras, mas em plena verdade. Qual é o evangelho que ele pregava? Que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Não é isso que está em 1 Coríntios 15? Esse é o evangelho. É isso que temos que crer e pregar. E não entrar em engano. E esse engano está se referindo ao quê? Ao que se falava, ao que se pregava. O único evangelho verdadeiro é esse, não existe outro. Gálatas 1, versículo 9. Gálatas 1, 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha, gente, aqui está mais claro. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E hoje nós estamos vendo o quê? Igrejas querendo agradar homens. Como se esses homens, membros da igreja, fosse um cliente que eu tenho que agradar. Tem que sair satisfeito daquilo. Eu tenho que chegar naquela porta e o pessoal tem que cumprimentar. Olha, gostei muito da sua palavra. Quando o pessoal ficar achando que a minha palavra está sendo muito boa, tem alguma coisa errada. Que a palavra boa é essa, que tem que padecer, que tem luta. Essa é a boa palavra. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. É o que nós temos aprendido. Está tudo revelado por você. Essa revelação é concreta. Então, não é de engano, nem de impureza. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Colossenses 2, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Lembra que nós estudamos Colossenses? Nós vimos a questão do filosofismo, que tinha o ensino com sofismas. O que é sofismo? É quando alguma coisa parece verdade, mas é mentira. Isso está cheio por aí. Parece verdade. Não é. Filosofismo. Legalismo. Ritos religiosos. Como os fariseus. Misticismo. Busca de curandeiros. Busca de adivinhos. Gurus. Misticismo. E quanto misticismo tem na igreja? Lá em Atibaia tinha uma igreja que chegava toda sexta-feira, tinha aquele corredor para o povo entrar assim e até o culto. Eles jogavam sal grosso e depois punham uma rosa aqui e davam uma rosa para a pessoa ser abençoada dali com a rosinha. Misticismo. Feitiçaria na igreja. Ascetismo. Ascetismo é buscar graus mais elevados de espiritualidade por meio de abstenção de alimentos, pessoas, e ficar recluso sem contar com as pessoas,
suprimir coisas impuras, quer reprimir os instintos, os impulsos, desprezando os meios que Deus deu. Santificação. Santificação. Você vê isso na história da Igreja Católica, os mosteiros. Ficar isolado do mundo, para ficar mais consagrado na ação. Então Deus te salvou e deu dons para você ficar escondido na caverna? É isso? Estão vendo? E dolo? Dolo é quando a pessoa tem a intenção de transgressão. A ideia aqui é de colocar isca no anzol. Ou seja, Paulo está dizendo que ele não pegava as pessoas em armadilhas. Ele pregava no poder de Cristo, da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Sem armadilhas. Nós somos salvos como resultado da ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Lá em casa, a Maria tem um rádio que era do pai, rádio antigo, motorrádio. É a herança dela. No tempo que eu era garotinho, o melhor jogador ganhava um radinho de pilha motorrádio. Era o melhor rádio. Nós temos a melhor mensagem. Agora, um rádio bom, uma pilha ruim, vai ser o quê? Não adianta nada, vai ser bom. Que tipo de pilha você tem? A mensagem, você tem a melhor mensagem. Mas que tipo de pilha você é? Outra coisa que temos de estar atentos. Hoje em dia existem muitos métodos baratos e indignos do Evangelho. E prega-se o Evangelho de forma a baratear, a mascatear o Evangelho. Porque o alvo é o quê? Lucro. Versículo 4. 1 Tessalonicenses 2,4 estamos lendo. 1 Tessalonicenses 2. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, para mim e para você, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ele prova o nosso coração. O cristão que procura agradar a todos perderá a aprovação de Deus. Mas nós fomos aprovados para pregar o Evangelho, para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Essa é a realidade que nós estamos. Agrade a Deus, não a homens. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos, porque a Tua palavra, Senhor, sempre nos constrange, nos adverte e nos dá um norte, uma direção. Que possamos, à luz da Tua palavra, vivermos para o Seu inteiro agrado. De maneira, Senhor, que não somente venhamos a parar a nossa fé no crer, mas sejamos dispenseiros, leais e fiéis a Ti, proclamadores da Tua palavra, com a preocupação de Te agradar a Ti e não a homens. Grato, Senhor, pelo privilégio. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos direcione e que Teu Espírito traga alegria ao nosso coração, mesmo em meio a provas e tribulações. E que possamos viver de maneira consagrada para o Seu inteiro agrado, Senhor. Assim
Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre nós a cada dia e tem se feito presente em nós de maneira permanente na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, nos ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos,